Olá, olá, pessoal. Nossa aulinha aí chegando, né? Eu queria que você dissesse como é que está o áudio e a imagem da nossa aula, ok? A nossa aula sobre derivada e a parte de cálculo 1. Professor Renato Padilha, vamos começar porque aqui é pouco papo e só sucesso. Bom, nossa aula de hoje é sobre derivada, cálculo 1, professor Renato Padilha, tá? Nós temos aqui ao lado, nós temos o grande ser Isaac Newton. Isaac Newton nasceu em 1642 e morreu em 1727, tá? Ele morreu no século XVIII. Ele foi o idealizador dessa grande e célebre disciplina chamada Cálculo 1. Tudo bem, que é o limite derivada integral. Aqui você tem uma reta, ela toca um ponto da circunferência do círculo, aí quando ela toca um ponto do círculo, ela passa a ser chamada de reta tangente. Aí você baixa a reta e ela fica cortando a circunferência em dois pontos. Nesses dois pontos, ela deixa de ser uma reta tangente e passa a ser uma reta secante. Aí você baixa, secante, baixou, secante, baixou, secante. Aí nesse ponto aqui ela passa a ser uma reta tangente e depois uma reta qualquer. A ideia de Newton. Você aqui tem dois pontos não me interessam. O importante é nesse instante aqui, ó. É nesse instante, num ponto. Aí a derivada é na tangente do ponto. Só basta um pontozinho para você calcular a derivada. Então a derivada é em cima de um ponto, na sua tangente, não esquecer. Ok? A tangente M, coeficiente angular, esse M é o coeficiente angular da tangente, definido por. Observe aqui o plano cartesiano, e aqui você tem uma curva, pretinha, essa linha aqui pretinha seria a curva, a função, e aqui você tem dois pontos, o ponto P e o ponto Q. No ponto P você tem coordenadas x e y, só que o y é a f de x, tá? Mesma coisa. Agora, no ponto Q, você tem coordenadas x mais h, daqui para cá, da origem até esse ponto é o x, mais h é um incrementozinho aqui, ó, tá? Então, esse ponto aqui vai ser o x mais h. E a sua imagem é a f de x mais h, ok? Muito bem. Formamos um triângulo retângulo aqui, ó, e dá tranquilamente esse ângulo de inclinação, alfa, e esse mesmo ângulo de inclinação aqui, alfa, tá? Eles são ângulos correspondentes. Se você calcular a tangente desse ângulo, você tem o coeficiente angular da reta secante. O coeficiente angular é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ok? Muito bem. Aí você tem o coeficiente angular da tangente. Agora você não tem o coeficiente da secante, você não tem o coeficiente angular da tangente, tá? Como é que a gente vai fazer? O ponto Q ele vai baixar, ele vai ficar bem aqui o ponto Q1, aí o H diminuiu, ó. Para o ponto Q1 você tem uma outra secante, aí depois você tem um ponto Q2 aqui, o H está diminuindo, ó. Aí você tem uma nova secante. Observe que a secante está tendendo a ser uma tangente, tá? Na medida que o H diminui. Então, nesse ponto aqui, o H está bem pequeno e a secante, ó, quase uma tangente. Aí, quando o H for zero, aí a secante se torna uma tangente. Então, a secante será uma tangente quando o H tender a zero. A secante tenderá a ser uma tangente quando o nosso H tender a zero, aí ele vem para esse ponto P. O ponto Q vai ser igual ao ponto P. Vamos para frente. Tudo bem. Aqui você tem, ó, o ponto Q e o ponto Q1. Ó, tá? Observe que esse H aqui está diminuindo. O H está diminuindo, está tendendo a zero. E a secante, que era nesse ponto Q, ficou no ponto Q1, está tendendo a ser uma tangente. Ok? Tá certo? Aí o coeficiente angular da secante é a tangente do ângulo de inclinação. O ângulo de inclinação é o ângulo que a reta forma com o eixo x no sentido anti-horário positivo, ó, um anti-horário aqui, ó, alfa.
Esse ângulo aqui é o mesmo desse triângulo retângulo aqui, que são ângulos correspondentes, então você vai calcular o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto vai ser a variação do y e o cateto adjacente vai ser a variação do x, ok? Quem é a variação do y? Observe que aqui é um retângulo, observe um retângulo, e esse lado do retângulo é o mesmo desse lado do retângulo, que vai ser a projeção aqui, ó. Esse intervalo, tá? Muito bem. Como é que eu faço para calcular esse intervalo? Você pega o maior menos o menor, aí você tem um comprimento do intervalo. Foi o que a gente fez aqui. F de x mais h menos f de x é o comprimento do intervalo que você passa para cá, que é o mesmo valor. Agora, quanto é o comprimento do outro cateto, que é o adjacente ao ângulo alfa? Tá? O cateto adjacente vai ser o maior, o intervalo vai ser o maior menos o menor. Ou seja, x mais h menos o x. Aí corta o mais x com menos x e fica só o h. Ok? Então, a variação do y vai ser a f de x mais h menos f de x. E a variação do x vai ser o h. Esse é o coeficiente angular da reta secante. Fácil de calcular, né? Bom, muito bem. Muito bem. Agora, a gente vai diminuir mais o ponto o ponto Q, passou o ponto Q1, agora Q2, ok? No ponto Q2, nós temos a secante tendendo a ser uma tangente, tá? Aí, a secante tendendo a ser uma tangente, ok? Mesma coisa. Aqui é o Leibniz, né? Wilhelm Leibniz. Ele nasceu em 1642, morreu em 1716, Leibniz. Essa é a notação que a gente vai usar sobre a derivada. Essa notação é a notação de Newton, que é a mesma coisa, ou você usa essa notação, que é a notação de Leibniz. Tem outras notações que a gente vai usar lá na frente, ok? Então, são duas notações que a gente vai usar. Você pode usar essa derivada ou essa derivada. F' de x ou dy dx, tá? Essa é de Newton, essa é de Leibniz. Muito bem. Aqui nós temos, voltando lá, tá aqui a função e tal, tem a secante você está observando que o h, quando diminui, a secante está tendendo a ser uma tangente. O h está tendendo a zero. Ok? Muito bem. E agora nós temos a nossa tangente, né? Ó, aqui é a secante, o h está diminuindo. Quando você calcula o limite da função, quando o h tende a zero, da função f de x menos h menos f de x sobre h, quando o h tende a zero, aí você tem um coeficiente angular da reta tangente, ok? Esse é o coeficiente angular da reta tangente, que é exatamente o limite da função. Fazendo um resumo aqui, nós temos o coeficiente angular da secante, a tangente do ângulo de inclinação, cateto oposto, cateto adjacente, variação do y, variação do x, f de x mais h menos f de x sobre h. Esse é o coeficiente angular da secante. O coeficiente angular da tangente, que também é chamado de derivada da função o y' f' de x ou y' de x, é o limite da variação do y sobre a variação do x quando o h tende a zero. Aqui é um h. Então vai ser o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando o h tende a zero. Pronto, esse aqui é o limite, a definição da tangente do ângulo de inclinação, que é a mesma derivada. Então a fórmula da derivada está aqui, ó. É o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando o h tende a zero. Essa é a fórmula da derivada, que é o mesmo coeficiente angular da reta tangente, ok? Muito bem, Padilha, muito bem. Legal, ok? Vamos fazer alguns exemplos aqui. Vamos dar alguns exemplos para a gente ficar craque, né? Aproveite e estude em casa, né? Certo? Não dê moleza de jeito nenhum. Aproveite essa grande oportunidade, né? E dê uma virada na sua vida e na minha também, né? A gente está vendo uma matéria nova aí. Muito bem. Então, a derivada deriva a função afim pela definição. Isso é chamada
a derivada por definição, tá? Você tem a função f de x igual a 10x mais 20 e eu quero que você derive. Derivar da função afim pela definição. Fx mais 20. Primeira coisa que eu faço é colocar a sua fórmula. F de x é igual ao limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. É igual ao limite. Quem é f de x mais h? Aonde tem x, eu vou colocar x mais h aqui, ó. X mais h, f de x mais h. Então vai ser f de x mais h bem aqui. Então vai ficar 100 x mais h mais 20. Continuando aqui na fórmula. Menos. Quem é f de x? F de x é a função, 10x mais 20. Só que eu vou botar entre parênteses, porque nós temos um sinal negativo, que é o sinal de modificador, tá? Sobre h. Quando h tende a zero. Muito bem. Quando h tende a zero, né? Aí eu tenho a derivada da função, vai ser o limite, fazendo o produto aqui, distributiva. Então vai ficar 100x mais 100h mais 20 menos, mudando o sinal aqui, mais com menos, menos com mais dá menos, mais com menos com mais também dá menos. Então vai ficar menos 100x menos 20. Corta esse 100x com esse menos 100x, corta o 20 com 20, aí fica só o 100h, tá? 100h sobre h, agora eu corto o h com h, aí fica a derivada da função, vai ser o limite de 100 quando o h tende a zero. Mas não tem nenhum h para você tender a zero, então a resposta é 100. Nós sabemos que na aula de limite, nós vimos que o limite de uma constante é a própria constante para o h ou qualquer coisa tendendo a 1, 2, 3, qualquer coisa. Então o limite de uma constante é a própria constante, é só colocar igual. Então, observe que a derivada, se você quiser mais rápido, é só olhar esse número está ao lado do x, ó. Tá certo? Mas quando ele disser pela definição, você vai ter que usar a fórmula, fazer esse cálculo aqui todinho. Legal? Entendido? Calcule, derive a função pela definição. Aí você tem que calcular. Pronto, aqui é 100. Ó. Então vai dar o mesmo. Se aqui for 3, então aqui vai dar 3. Legal? Muito bem. Essa é a função do primeiro grau. Tem um exemplo, derive. Eu já sei que a derivada, como aqui é uma função do primeiro grau, porque o expoente do x aqui é 1, y igual a 9x mais 4, é uma função do primeiro grau. Esse número aqui é chamado de coeficiente angular e esse número é chamado de coeficiente linear. Ao lado do x é o angular e, independente do x, é o linear. Ok? Então, essa é a função do primeiro grau, que o gráfico é uma reta, né? E aqui a derivada nós já sabemos que é 9, mas eu quero pela definição que você derive pela definição. Então, vamos lá. Solução y igual a 9x mais 4. Vamos derivar. Coloco a fórmula, é sempre bom colocar a fórmula novamente, tá? Aí você coloca o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Isso aqui é a fórmula. Estou sempre repetindo para memorizar essa fórmula. Limite, quem f de x mais h, aonde tem... Quem é f de x mais h? Onde tem x eu vou colocar x mais h. Então vai ficar 9 vezes x mais h mais 4. Foi o que eu fiz aqui, ó. 9x mais h mais 4 menos. Quem é f de x? A f de x é o y. É o 9x mais 4. Então 9x mais 4 eu boto entre parênteses que tem um sinal menos, que é o chamado sinal de modificador. Sobre h. Quando o h tende a zero. Legal? Vamos fazer esse produto aí. Vamos fazer uma distributiva aqui, ó, 9x mais 9h, então a derivada da função f' de x é igual ao limite de 9x mais 9h mais 4, menos, mudando o sinal aqui, vai ficar 9x negativo, mudando o sinal vai ficar menos 4 sobre h. Agora eu cancelo o 9x positivo com negativo e cancelo o 4 positivo com negativo, fica só esse 9h. Para cá, sobre h, corto h com h, aí eu tenho... que a derivada da função é o limite de 9 quando o h tende a zero, e eu sei que a derivada de o limite de uma constante é a própria constante, tá? Então, toda a função do primeiro grau, a sua derivada está bem aqui, ó, é só olhar para cá, tá? Mas se ele disser pela definição, você vai ter que fazer esse cálculo aqui todinho. A derivada, toda vida, é o coeficiente angular da reta. E nós sabemos que a derivada é o mesmo coeficiente angular. Para frente... Pouco papo e só sucesso. Agora nós temos aqui um trabalho para vocês entregarem. Vocês mandam pelo WhatsApp, tá? Mas eu não quero que você... Eu já sei que a resposta aqui é 2.
eu já sei que a resposta aqui é 8, eu já sei que a resposta aqui é 7. Ao lado x, eu já sei que a resposta aqui é menos 4, está ao lado x, ó, o coeficiente angular. E eu já sei que a resposta ao lado x, que é o coeficiente angular, é menos 6. O outro é o linear, não importa na derivada. Mas eu não quero assim, eu quero que você, cada questão dessa, manda pelo WhatsApp, tá? Bate um print, tá? E cada questão você faz no caderno e faz um printzinho e pronto. Aí manda as fotos, tá? E faz pela definição. Legal? Ok? Você também pode mandar pelo e-mail dos trabalhos. renato.padilha@flf.edu.br, tá? Você também pode mandar por lá seu trabalho. Avisa que qual é a turma. Para você derivar, esse é o trabalho para você derivar. Legal? Ok? Bem simples. Aí são funções do primeiro grau. Vamos derivar uma função constante, tá? O gráfico é também uma reta que ela é paralela ao eixo x. Y igual a 7 é uma reta que passa no y igual a 7. Ela fica paralela ao x. Mas como seria a derivada pela definição? Vamos derivar pela definição. Derive. Primeira coisa que você vai colocar, repetir, faz mal a ninguém, faz bem, muito bem. Aí você repete a fórmula. F' a derivada de x é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. E agora eu vou calcular a f de x mais h. Como não tem nada para você colocar aqui, aonde tem x você vai colocar x mais h, então você repete o 7. A função constante é a própria constante, né? Tá certo? Menos f de x. Y f de x é a mesma coisa. Então é 7 também. Sobre h, ok? Aí fica a derivada da função vai ser o limite de 0 sobre h quando h tende a zero. Aí vai ser o limite de 0 quando h tende a zero. Só que o limite de uma constante é a própria constante, então a derivada de x é igual a zero. Lembrando a vocês que a derivada de uma constante é sempre zero, tá? O limite da constante é a própria constante. Se aqui é 10, aqui a resposta é 10. Agora a derivada, aí é babau, aí é zero. Acabou-se, tá? Então, onde tiver uma constante, é zero. Aqui vai ser um trabalho para vocês derivarem também a mesma coisa. Eu não quero que vocês coloquem 0, 0, 0, porque tudo aqui vai dar zero, tá? Eu quero que você faça pela definição que está lá no slide anterior. Tá bom? Show? Manda pelo meu e-mail, pelo WhatsApp, então manda pelo e-mail. O meu e-mail é renato.padilha@flf.edu.br. Legal? Aí aqui vai dar tudo zero, né? Mas que é constante, ó, não tem x, ó, é constante. Constante. Então a derivada é zero. Mas eu quero que você mostre pela definição. Legal? Agora eu quero que você derive a função do segundo grau. Y igual a x2. Como é que eu faço para derivar y igual a x2? Vamos lá. Ok? Y igual a x2. Primeira coisa que você vai fazer é colocar a definição, a fórmula f' de x, que é a derivada, é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero, é igual ao limite de... Aqui vai ser f de x mais h. Aonde tem x, você vai colocar x mais h. Então vai ficar x mais h ao quadrado, menos. Quem é f de x? É o x2. Sobre h, quando h tende a zero. Produtos notáveis agora. Derivada da função vai ser o limite. Aqui vai ser o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então vai ficar x2 mais 2x, h mais h2. Menos, continuando, menos f de x sobre h quando h tende a zero. Aí você corta o x2 positivo com negativo. Aí vai ficar o limite de 2xh mais h2 sobre h quando o h tende a zero. Coloca agora, observe que aparece o h de um lado e do outro. Ó. Você pode colocar em evidência, vindo na aula passada, nas aulas, né? Nós tivemos. Então a derivada, f' de x, vai ser o limite. Coloca o h em evidência, então vai ficar 2xh dividido por h, vai ficar o outro, 2x. Mais h2 dividido por h, dá h.
sobre H quando H tende a zero. Corta esse H com esse H, porque ele está multiplicando, você pode cancelar. E o que sobra vai ficar dentro do parênteses. Então vai ficar o limite de 2x mais H quando H tende a zero. Aí se agora tende o H a zero, quando você tender o H a zero, desaparece o limite, vai ficar só o 2x. Ok? Então essa é a derivada de y igual a x2. Então quando a função for do segundo grau, terceiro grau, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar, aqui tem um número 1 bem aqui, ao lado do x tem um número A1 aqui, ó, tá? Então vai ficar, você vai pegar o expoente, vai multiplicar pelo número que aparece aqui, 2 vezes 1, 2, e tirar 1 do expoente. Menos 1, então vai ficar 1, então vai ficar 2x, ok? De novo, eu pego o expoente, multiplico pelo coeficiente que fica aqui, que no caso é 1. 2 vezes 1, 2, tá? 2x, e tira 1 do expoente, menos 1, então vai ficar 1. Então vai ficar 2x, ok? Uma outra técnica que a gente vai ver na próxima aula. E se eu tiver y igual a 9x2? Nós sabemos que a derivada vai ser, multiplica dá 18, né? 2 vezes 9 dá 18. 18x, tira 1 do expoente, vai ficar 18x. A derivada aqui, 18x. Mas pela definição. Começando pela definição, f' de x vai ser o limite de fx mais h menos fx sobre h quando h tende a zero. É sempre bom colocar para você botar a fórmula, para você memorizar a fórmula. Limite vai ser igual. Quem é f de x mais h? Aonde tem x, eu vou colocar x mais h, então vai ficar 9x mais h ao quadrado, menos. Quem é f de x? É a própria função, que é o y, a mesma coisa de f de x, 9x2 sobre h. Para cá agora, vai ser a derivada vai ser igual. F' de x vai ser o limite. A primeira coisa que você vai ter que fazer é levar isso aqui ao quadrado, porque a potência é mais forte do que o produto. Você não pode fazer o produto e depois o quadrado, não. Tem que primeiro fazer o quadrado, depois multiplica. Vai ficar 9 vezes. Aqui produtos notáveis, x2 mais 2xh mais h2. Continuando, menos 9x2 sobre h quando h tende a zero. Você não pode tender h igual a zero aqui, porque senão vai ficar em determinação. Você vai ter que eliminar pela simplificação esse h. O limite, aí nós vamos ter o limite de distributivo aqui, vai ficar 9x2, 2 vezes 9 dá 18xh mais 9h2. Foi o que eu escrevi aqui, menos 9h sobre h. Você cancela 9x2 com 9x2 negativo. O que foi que sobrou? 18xh mais 9h2. Então a derivada da função vai ser o limite 18xh mais 9h2 sobre h quando h tende a zero. Aí você coloca o h em evidência, ele aparece um lado do outro, tá? Então o limite vai ser, o h em evidência vai ser 18xh dividido pela evidência, que é o h, aí você corta, aí fica 18x, aí bota para cá, mais, na outra, 9h2 dividido por h, aqui é h2, é h vezes h, aí você corta um h e sobra um h aqui, então vai ficar 9h sobre h. Simplifica esse h com esse, aí fica o limite de 18x mais 18x mais 9h quando o h tende a zero. Aí você tende o h a zero, fica o h igual a zero, você tende. Isso aqui vai dar zero e fica 18x. Ok? O método prático é só multiplicar e tirar 1 do expoente. Muito bem, aqui é um trabalhozinho para você também me entregar. Você manda pelo WhatsApp ou então manda pelo meu e-mail. Acho melhor pelo e-mail, que é renato.padilha@flf.edu.br, tá? No caso aqui, as respostas vão ser 9x, ó. Multiplica e tira 1 do expoente. A resposta aqui vai ser 9x, a outra vai ser 6x, multiplica 6x, a outra vai ser 12x, né? Só multiplicar, a outra vai ser, multiplicando, vai ser 8x, a outra vai ser 60x, ó, e a outra vai ser menos, multiplica, ó, menos 16x, ok? Essas aí são as respostas. 6x, 12x, 8x, 60x e menos 16x, ok? Só que você vai fazer pela definição. Legal? Ok? Obrigado por assistir essa aula. Deixe seu comentário e inscreva-se no meu canal, por favor. Fim. Esse é o meu e-mail, mas tem um outro e-mail que é do trabalho, professor Renato,
professor Renato QP, Queiroz Padilha, @gmail.com. Você também pode mandar por esse e-mail também. E tem o outro que é renato.padilha@flf.edu.br. Forte abraço, fica com Deus. Tudo de bom para vocês, ok? Legal.